Amém. Deuteronômio 18. Nós falamos no culto passado sobre governo, sobre tribunal no culto anterior, e no culto anterior a esse, no primeiro quadro do capítulo 17, nós falamos sobre adoração e sobre quando a adoração morre na nossa vida. E hoje nós vamos começar continuar na verdade. O capítulo 18 vai falar sobre o governo de Deus, como o governo de Deus é colocado no meio da sua igreja. Nesse primeiro quadro nós vamos ver sobre os sacerdotes, e no segundo quadro, no próximo sábado, do verso 9 ao verso 14, nós vamos ver o governo de Deus no meio da descendência de Deus. Então hoje nós vamos nos olhar como sacerdotes, como levitas, como adoradores e como convertidos no Senhor Jesus. Todos nós somos sacerdotes, nós somos levitas. Então essa palavra é para todos nós. Vamos lá para o desafio. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor, daquilo que lhes é devido, comerão. Lembra que Deus separou uma tribo para que pastoreasse todas as 11 tribos de Israel. E essa tribo não é a tribo de Judá. Jesus vem da tribo de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas por que é que Deus escolheu os levitas, Levi? Você lembra que Levi e Simeão dizimaram toda uma cidade dos sequemitas? Então aqueles que são homicidas e mentirosos precisam viver perto do altar de Deus. Então o altar de Deus, ficar perto da palavra de Deus, ficar perto da presença de Deus, é para os levitas. Então já que vocês fizeram isso, vocês vão ser pastores e vocês vão aprender a pastorear os irmãos de vocês. Então esse texto aqui fala sobre pastoreamento e ser pastoreado. Verso 2: pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrarem o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Amém? Esse texto aqui é um dos textos sobre sacerdócio, sobre os levitas, e esse texto aqui é para toda a igreja, e eu quero fazer algumas aplicações muito sérias, e eu gostaria que você sacrificasse a sua concentração no culto de hoje, com uma profundidade exclusiva, para você entender essa palavra. Todo ser humano precisa ser pastoreado. O ser humano foi criado, e Deus colocou dentro do ser humano uma programação de que todo ser humano precisa ser pastoreado. Deus, na sua infinita sabedoria, no seu projeto eterno, Deus designou todo ser humano para a salvação, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na perdição de nenhuma pessoa. Então a primeira coisa que você precisa entender, isso é uma coisa absoluta, não é relativo, é absoluta. Todo ser humano precisa ser pastoreado. O projeto da igreja não foi um plano arquitetado por homens. O projeto igreja
congregação, eclesia, vem do grego, que significa organismo vivo. O projeto igreja não foi inventado por um ser humano. Os homens maus dizem que igreja foi inventado pelo ser humano, que é como uma gaiola de ferros invisíveis, que se coloca o ser humano lá para ser preso na religião. Os homens malignos dizem isso. Mas o projeto igreja é um projeto de Deus, arquitetado por Deus. E a igreja sempre foi um projeto de Deus. Sempre. Deus sempre teve um projeto lindo, um plano lindo com igreja. E assim na terra, como é no céu. Então nós não conseguimos nem mensurar, quando Jesus na oração do Pai Nosso diz que seja assim na terra como é no céu. Como é no céu? No céu há uma igreja perfeita. No céu existe uma igreja completa. No céu existe uma igreja angelical. Então quando Jesus fala que seja assim na terra como é no céu, nós podemos aplicar isso também à igreja, porque a primeira igreja da história é a congregação dos anjos na eternidade celeste, uma igreja que não teve começo, que teve começo e não terá fim. Então o nosso modelo de igreja é o modelo da igreja do céu, é a igreja celeste, a igreja dos anjos. Adão e Eva no Éden deveriam ser igreja. Noé e a sua prole na arca poderiam ser igreja, mas as 12 tribos no deserto eram igreja. Quando a palavra de Deus se relaciona com esse povo andando no deserto, ela sempre se relaciona com a palavra, a congregação de Israel, a congregação do povo que saiu do Egito, se referindo a uma igreja que se movia sobre a terra. E se Deus disse que era assim, então deveria ser assim. Então na nossa introdução, isso aqui é algo absoluto também. O projeto igreja não foi um plano arquitetado por homens, veio do céu, é de Deus. Amém? O que nós mais precisamos entender aqui na nossa introdução? O plano igreja é um plano divino, e o projeto pastoreamento não é um remendo humano. Ser pastoreado, ter um pastor na igreja, ter pastoreamento, não é um remendo humano, não é uma invenção antropocêntrica, é um projeto divino. Então essa questão da figura pastoral desgastada, que infelizmente o mau testemunho dá crédito para que os ímpios digam: o pastor só pede dinheiro, só quer roubar as pessoas, igreja só serve para roubar as pessoas. Infelizmente, há aqueles lugares que de fato difamam o nome de Deus, são um mau testemunho, e por isso que existe isso. Mas Deus não olha dessa forma. Deus olha com misericórdia, e Deus sempre olha para que a igreja seja santa, e o pastoreamento, ele não é um remendo humano, ele não é uma invenção antropocêntrica, é um projeto divino. Esse texto aqui fala de pastoreamento. O primeiro pastor do mundo foi quem? Deus. O papai do céu pastoreava diretamente Adão e Eva. O primeiro pastor do mundo foi Deus. Papai do céu pastoreou os primeiros moradores da terra. O jardim do Éden, e se nós podemos crer que não apenas saiu Eva e Adão, mas também saíram filhos ali, essa família foi pastoreada pelo próprio Deus. A Bíblia fala que no final da tarde, em Gênesis 3:8, na viração do dia, Deus vinha ter com os habitantes do Éden e os instruía e os pastoreava. O primeiro pastor do mundo foi Deus. O primeiro sacerdote do mundo que fez um sacrifício, que derramou sangue de cordeiro, que fez vestimenta para Adão e Eva, foi Deus. Quando nós olhamos para a trajetória de Abel, como que Abel acertou de tal forma que o sacrifício dele, o culto dele foi aceito no céu com tanta perfeição? Ele aprendeu com quem? Provavelmente ele já existia quando Deus fez o sacrifício, ele enxergou a forma como deveria ser feito e ele imitou Deus. Deus é o primeiro pastor do mundo.
Abel, Sete, Enoque, Metusalém, Noé foram pastores na sua geração. Eles foram pastores na sua geração. Todo ser humano que se dedica à palavra, que é um freio para a iniquidade, ele se torna pastor na sua geração. Nós temos hoje no nosso país pastores que marcam a geração, que se colocam na brecha de uma geração, que fazem diferença, que colocam a mão nas coisas, que dão uma volta na história. E esses homens são pastores na sua geração. José no Egito, Moisés no deserto, Josué em Canaã, Elias o tesbita. Nos dias Elias não foi o cara que virou a história, o jogo da história. Elias foi um pastor que pastoreou a sua geração. Samuel foi um homem, um profeta que pastoreou a sua geração. Davi, Daniel, Ezequiel na Babilônia. Daniel e Ezequiel na Babilônia. Neemias e Ageu reconstruindo depois da volta à Babilônia. Foram homens que pastorearam a sua geração. Homens que colocaram-se na brecha das coisas, que viraram a história. João Batista. Esses caras foram pastores na sua geração. E todo ser humano carrega em si a necessidade de ser pastoreado. Todo ser humano. Você e eu, nós carregamos em nós a necessidade de sermos pastoreados. Uma pessoa que não é pastoreada é uma pessoa perdida. Uma pessoa que não é pastoreada por um pastor de ovelhas, ela tem duas outras opções. Em Mateus 15, Jesus diz: cegos, guias de cegos, deixai-os. Você pode estar sendo pastoreado por alguém que é cego. E lá no texto de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias as pessoas vão trazer para perto de si pastores que pastoreiam segundo a sua carne, segundo a sua vontade. De repente a pessoa está sendo pastoreada por alguém que ela gosta de ouvir. Uma pessoa que dá tapinha nas costas, que não desafia, que não faz santificar. São pastores segundo a carne. Mas Jesus, Papai do céu, o Espírito Santo, estão nos ofertando aqui o pastoreio verdadeiro. Em Mateus 9,36, o texto diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso nos prova que todo ser humano carrega em si a necessidade de ser pastoreado. Por isso que é muito esquisito alguém que não frequenta um culto, ou que tempo fica sem ir num culto. É muito estranho, é muito esquisito isso. Então quem não é pastoreado por um pastor de ovelhas, é certamente pastoreado por algum outro tipo de pastor. E esse texto de Mateus 9,36 nos prova que aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, porque todo ser humano tem a necessidade de ser pastoreado. Em 1 Pedro 5,2, o nosso irmão apóstolo dá uma ordem: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. As ovelhas não são de um pastor, são ovelhas de Deus. Por que nós estamos pegando todos esses textos? Porque essas 11 tribos aqui deveriam ser pastoreadas pela tribo de Levi. Deus estava constituindo a tribo de Levi como pastores, como os olhos de Deus, como mãos de Deus, como os pés de Deus, no meio de uma nação, no meio de uma geração. Deus queria governar entre eles por meio do quê? Por meio do pastoreamento. Em Atos 20, verso 28, o apóstolo Paulo dá uma ordem: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A igreja de Deus foi comprada por o próprio sangue, o sangue de Jesus. Em Jeremias 23, verso 1, o texto diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai do pastor que administra mal, que pastoreia mal, que agride a ovelha,
que machuca a ovelha. Ai do pastor. Então a palavra de Deus, ela tem muito mais pancada, bambu, para cima do pastor do que para cima da ovelha. Você pode ficar tranquilo, que o pastor que administrar mal as ovelhas de Jesus vai ter uma cruz muito pesada para carregar, talvez até no inferno. Amém? Vamos continuar. Em João capítulo 10, verso 14. João é o capítulo do bom pastor, que Jesus fala: eu sou a porta, onde é que as ovelhas entram, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Em João 10, 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Meus irmãos, uma ovelha deixa-se pastorear. Você não precisa ter nenhuma dúvida, ovelhas deixam-se guiar, ovelhas deixam-se pastorear. Cabritos e serpentes não são pastoreáveis. Eu vou repetir para você: uma ovelha deixa-se pastorear. O pastor chama alguém, conversa com alguém, é muito fácil entender se é ovelha ou se não é. Vai se deixar pastorear. Meus irmãos, cabritos e serpentes não são pastoreáveis. Você pode falar e não acontece qualquer coisa. Por quê? Porque cabritos e bodes são debochados e provalecidos. Eles têm aparelho auditivo, mas não obedecem. É o cabrito e o bode. Você pode falar para o bode: olha, não faz uma tatuagem. O bode vai e faz. O cabrito faz. O cabrito escuta no culto: olha, cuidado com isso, com aquilo, com aquele pecado. O cabrito vai e faz. Porque todo cabrito tem essa característica de ser debochado e provalecido. É cabrito, é bode. Serpentes são surdas, não possuem aparelho auditivo. E Jesus aponta para os fariseus e saduceus e diz o quê? Raça de víboras. Por quê? Porque vocês não ouvem. As pessoas se juntavam ao redor de Jesus aos milhares. A Bíblia relata até mesmo de gregos que vieram de longe para ver os milagres, ouvir Jesus, se converter e buscar a palavra eterna. Quem deveria receber Jesus, receber o milagre, receber a salvação, que são os sacerdotes, para esse Jesus aponta e diz: raça de víboras, vocês são malignos. Por quê? Porque uma víbora, quando Jesus fala de víboras, Jesus aponta duas coisas. Primeiro, Satanás entrou para enganar a Eva, entrou numa cobra, uma serpente. Por isso que chama de raça de víboras, que são filhos de Satanás. E em segundo lugar, porque uma serpente não tem um aparelho auditivo. Você pode falar com uma cobra, você pode ministrar ela, você pode falar coisas lindas para ela, ela vai olhar para você, ela não vai ouvir nada. Meus irmãos, nada mais justo do que nós peneirarmos as nossas intenções. Nós somos ovelhas, nós deixamos nos administrar e nos ministrar a partir do altar. Nós viemos aqui no culto e nós deixamos Deus falar com o nosso coração. Nós saímos daqui do culto desmanchados, derretidos, dizendo para Deus: Deus, me perdoa por aquilo que eu estou fazendo. Hoje mesmo vou voltar para casa e eu vou resolver as minhas coisas. Mas alguém que é bode, volta para casa, continua debochado e provalecido. Você imagina em qualquer igreja, isso não é apenas aqui, tem bodes. Qual que é a característica do bode, do cabrito? O pastor prega sobre alguma coisa e o deboche vem na rede social. O pastor prega sobre bebida alcoólica, vai ter um casal que vai colocar lá uma tacinha de vinho e tomando vinho. Cabrito é debochado e provalecido. Ou é serpente e faz de conta que nem foi com ela. Mas a ovelha levanta o ouvido, porque Jesus diz em João 10 que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Uma característica se nós somos ovelhas:
nós vamos ouvir. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Jesus pode transformar o joio em trigo. Jesus pode transformar a palha em semente. E Jesus é o único que pode transformar um bode, um cabrito em ovelha. Mas nós precisamos nos deixar pastorear e transformar, para que a gente não passe o inferno, a eternidade no inferno. E o que é pastorear? Meus irmãos, quando eu estava meditando sobre isso aqui ontem e hoje, isso aqui foi uma coisa assim que exigiu de mim uma concentração profunda, de pensar em muitas coisas. O que é pastorear? Pastorear é levar, conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes e águas tranquilas, certo? Isso é pastorear. Dar palavra, ter a palavra certa. Paulo diz para Timóteo: prega, insta, seja oportuno ou não, ensina, dá palavra, corrige. Isso é pastorear. Pastorear não é colocar o rebanho em problemas, não é jogar o rebanho contra as autoridades, não é mentir para o rebanho para que emocionalmente fiquem abatidos, para tentar tirar uma oferta ou conduzir essas ovelhas para algum lugar. Isso não é pastorear. Então pastorear é levar, conduzir as ovelhas a pastos verdejantes e águas tranquilas. Meus irmãos, o que é ser pastoreado? É quando você vem ao culto e você sente Deus falando com você. Isso é ser pastoreado. Quando você tem uma sensação de você fazer uma pergunta: quem falou isso para o pastor? Isso é ser pastoreado. É quando Deus se manifesta e fala com você. Isso é pastoreio. O que é pastoreio? É quando você está em pecado e você recebe a palavra de confronto para que você mude, para que você corrija. Isso é pastoreado. Isso é ser pastoreado. O que não é ser pastoreado? O que não é pastorear? Levar as ovelhas a uma dependência emocional. O verdadeiro pastoreio emancipa as ovelhas e diz: agora você é sacerdote, faça a sua própria comida, ore, leia a Bíblia, vamos lá, vigia, jejua. Você precisa ser emancipado na palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz que no começo é leitinho, mas depois precisa ser emancipado. Então o que não é pastorear? Levar as ovelhas a uma dependência emocional do pastor. Meus irmãos, há na década de 70 e 80, nos seminários das igrejas evangélicas, uma ideia que surgiu, que o pastor precisa visitar todo mundo e estar o tempo todo na casa das pessoas. Quando eu vim para o ministério, eu vim com essa ideia. Pensa numa bomba relógio que um dia começou a estourar. Dependência emocional. E quando o pastor começa a não conseguir mais visitar, há pessoas que vão começar a faltar os cultos. Por quê? O pastor não me visita mais. Dependência emocional. Então as pessoas aprenderam a pegar Lucas 15, a parábola do filho pródigo, de uma forma completamente errada, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e dizer: olha, o pastor precisa correr atrás da ovelha. Mas o texto lá não fala sobre isso. O texto fala que o filho voltou para casa. Nós temos que cuidar com a dependência emocional. Dependência emocional não é pastoreamento. O pastoreio que coloca dentro do pastoreio a visita é um pastoreio inteligente. Mas nós sabemos que nem sempre nós podemos atender todo mundo. Nós atendemos quem está doente, quem está passando por um processo de tratamento, de cura. Nós alcançamos aquelas pessoas que mais precisam. Os demais precisam caminhar sozinhos. Amém? O que não é pastorear? É ficar penteando bodes. Você pode acreditar que o bode exige muito mais do que a ovelha. O bode exige que o pastor esteja ali, ao pé dele, o tempo todo. Ficar penteando bodes, acariciando bodes, massageando o ego de cabritos. Isso não é pastorear. Esperando
que por um passe de mágica o cabrito se transforma em ovelha. Às vezes o ministério tem esse negócio. Eu quero usar uma frase do pastor Luiz Hermínio, e ele diz assim: quando alguém vem para a igreja e não é logo transformado, não é transformado mais. Você pode ter certeza disso. Cauteriza, fecha, não transforma mais. Então às vezes está aquela ovelha que na verdade antes dela vir para a igreja, ela se concentra para que nasça um pouco de lã atrás das orelhas, para que ela consiga enganar. E Jesus diria: hipócritas, bem falou Isaías acerca de vocês, vocês prestam um louvor à toa. É aquilo que nós aprendemos aqui na quarta de noite estudando Mateus 15. Mas cabrito muitas vezes não vira ovelha, porque às vezes está cauterizado. Meus irmãos, e às vezes nós somos complacentes, que nós ficamos investindo no cabrito, achando que ele vai num passe de mágica virar ovelha. Então isso não é pastorear. Mas para a gente sair desse ponto, pastorear é levar e conduzir as ovelhas a pastos verdejantes e águas tranquilas. Numa igreja, muitas vezes não tem só o pastor que está pastoreando. Tem mais alguém que ajuda a cuidar de mais alguém. Tem mais alguém no ministério que cuida de mais alguém. Ministério de aconselhamento. Então isso é pastorear. E pastorear é conduzir as pessoas para a palavra, para a Bíblia, para a obediência. É ensinar princípios. A pessoa precisa entender princípios. E precisa entender que precisa obedecer Jesus. Precisa obedecer às Escrituras. Então no verso 1, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi. Estava chegando aqui o momento em que Moisés iria obedecer, ensinando-os que eles receberiam terras, lugares geográficos, para plantar, para semear, para produzir. E eles estavam a um passo de entrar na terra prometida, onde os sonhos de Deus e aonde as bênçãos de Deus aconteceriam na vida do povo. E quando Moisés estava preparando eles para esse momento, Moisés disse: mas a tribo de Levi não vai ganhar terras, não vai ganhar chão de plantio, não vai ganhar fazenda, porque a tribo de Levi, a terra deles, a lavoura deles, é o templo, é o lugar do sacerdócio, é o tabernáculo. E eles vão trabalhar no tabernáculo. Os levitas não receberiam lavouras, mas tomariam conta do tabernáculo e de todo o trabalho sacerdotal. O ministério exige às vezes mais do que uma lavoura. O ministério é uma lavoura. O ministério pastoral, o ministério sacerdotal é uma lavoura. E que é necessário plantar, cultivar, limpar, erguer os galhos, podar. Tudo isso faz parte da lavoura de Deus. Seu salário, o salário deles, na segunda parte do 18, diz assim: das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão. Havia uma parte da oferta que era o holocausto, que era todo ele queimado sobre o altar de bronze. Mas havia uma outra parte da oferta que não era queimada, mas aquela parte era assada e deixada para o sacerdote comer. E eles não poderiam comer de toda a carne. Eles tinham uma parte que era deles, que Deus destinava para eles, e a outra parte seria queimada como holocausto. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo confirma. Ele diz assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, porque a igreja de Jesus é a lavoura de Deus. É lavoura. E é uma lavoura que precisa ser intensamente cuidada, cultivada. E é uma lavoura muito diferente, porque uma lavoura normal, de milho, de soja,
Ela não tem boca, ela não fala, ela não pensa, mas a lavoura, a igreja, tem boca, tem espírito, tem alma, tem corpo, tem fala, anda, tem vontades, pensa. E com certeza é muito mais desafiador a lavoura do corpo de Cristo do que uma lavoura natural. Então, esse primeiro verso, nós temos aqui a clareza de que os levitas não receberiam lavoura física, mas a lavoura que eles receberiam seria o templo, cuidar da vida espiritual das tribos. Esse era o trabalho deles: fazer cultos, fazer pregações, ensinos, levar as pessoas ao holocausto para que as pessoas sacrifiquem e levar as pessoas a terem uma vida com Deus. Esse vai ser o trabalho de vocês. Vocês acham que era pouco ou era bastante? Era bastante. Então esse levita, com 25 anos, aquele que era selecionado, com 25 anos ele ia para a casa de um sacerdote mais antigo. Durante 5 anos ele ficava aprendendo o ofício sacerdotal. Com 30 anos ele enganjava no trabalho sacerdotal do templo, ou aqui era do tabernáculo, e ele trabalhava dos 30 até os 50 anos, e depois ele se tornava professor de novos sacerdotes. Então não existia aposentadoria. Pastor não aposenta. Pastor talvez é emérito, mas ele continua pastor até o último dia da vida dele. E o saudável mesmo é ser como o nosso evangelista João. Diz a tradição que aos 96 anos, todos os dias ainda era levado no templo e quase não se ouvia a voz dele, mas ele estava ali cuidando do templo e pastoreando como um verdadeiro sacerdote. Depois de ver isso, nós vamos olhar o verso 3. Esse sacerdote também deveria ser sustentado, ter um salário, deveria viver. O sacerdote tinha família, ele gerava filhos, ele tinha uma casa. E o verso 3 fala sobre o sustento. O 3 e o 4: será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Amém? O verso 3 fala da espádua, as queixadas e o bucho. Isso era do sacerdote. Quando se fazia o sacrifício no templo, o sacrifício do holocausto, então às vezes eu já conversei com pessoas, às vezes até pastores, e se imagina que o animal era cortado o pescoço, era tirado o sangue para libação e era queimado lá daquele jeito. Não, esse animal era esfolado, era tirado a pele, o couro, era limpado todinho ele, era tirado das entranhas, das tripas, do bucho, era limpado tudo. Aquela sujeira das entranhas era levado para fora do arraial, tudo era limpo, era salgado. Uma das ofertas que as pessoas traziam para o tabernáculo e depois para o templo era sal, e o sal não é barato como hoje. O sal na época era muito caro, daí vem a palavra salário, vem do sal, porque muitos soldados romanos ganhavam pago o soldo por meio de pedaços de sal, e o sal é muito útil, ele é necessário para a vida humana. Então dali vem a palavra salário. O sacerdote salgava aquela carne, e então era queimado sobre o altar do incenso, porque sal purifica, e sal, a comida salgada, a carne salgada, agradava a Deus. Amém? Então nós temos 3 coisas aqui no verso 3: a espádua, as queixadas e o bucho. Eu copiei uma parte do comentarista bíblico Champlin, e ele diz assim: o ombro, que é a espádua do animal, seja gado aqui ovino, caprino, ele tem espádua, é o ombro, e era sempre o direito, conforme também acontecia. Os outros povos em Canaã também davam aos seus deuses a espádua do animal.
Isso ficou comprovado mediante a descoberta de um templo cananeu da Era do Bronze. E a Era do Bronze é mais ou menos do ano 3300 a.C. até 1200 a.C., período do Bronze, em Laquis. É uma cidade cananeia em Laquis, associada a uma valeta repleta de ossos, exclusivamente do ombro direito. Então aquele lugar de sacerdócio, de prestar culto, onde as pessoas levavam a espádua do boi, ou do ovino, ou do caprino, quando o sacerdote sepultava os ossos, anos depois foi descoberto que era o osso do lado direito que eles levavam, que era uma coisa mais preciosa. Então o precioso era para o sacerdote. As queixadas e o bucho, detalhes nunca mencionados, algures como porções que cabiam aos sacerdotes. As queixadas talvez incluíssem a cabeça inteira. Você imagina aquela cabeça do boi, ou seja, ovino ou caprino, tudo aquilo era dado para o sacerdote. Na nossa ideia, no nosso conceito, seria o resto. Até mesmo o bucho incluía todas as entranhas, o fígado, os intestinos, mas não no conceito da época. A cabeça provavelmente era inteira, a passo que o bucho incluiria os intestinos e o estômago, elementos muito prezados pelos antigos na alimentação. Aristófanes, um antigo filósofo, escreveu num livro chamado Equipes, ele falou assim: refere-se ao bucho como alimento delicioso, dizendo o bucho é o melhor dos alimentos. É diferente do que o nosso conceito. Então o nosso conceito seria uma picanha, uma alcatra, mas eles gostavam do bucho, a cabeça. Então Deus falou assim: se vocês acham isso mais importante, vocês acham isso o alimento mais interessante, então isso vai ser do sacerdote. O sacerdote precisa do melhor. Então tem algumas coisas muito interessantes. A espádua ou escápula, região que corresponde ao omoplata, o ombro do animal. Nos bovinos, caprinos e ovinos, é uma região de encaixe de ossos, sem ossos. É uma região de encaixe sem ossos. Se alguém aqui já teve o privilégio de estar numa carneação de um animal, de um boi, ou um dia você tem esse privilégio, você pede lá para o carneador mostrar para você que essa parte dianteira do boi, ou do ovino, do caprino, não tem encaixe de ossos. Quando você olha uma ossada humana, você vê todos os encaixes, a maçãzinha da bacia, lembra? Visualiza isso. Nós temos aqui um encaixe de ossos. Esses animais não têm encaixe de osso. Quando você olhar ali a carcaça do animal sendo carneado, e você olha para essa parte, ela não tem encaixe de osso, é uma coisa interessante. Um boi faz tanta força no arado, na carroça, carregando peso, e principalmente ele faz força com a parte da frente do corpo, não tem osso, não tem encaixe. É interessante. E por isso que a espádua seria dada ali para o sacerdote. As queixadas era a parte da cabeça, com a mandíbula, os dentes, os olhos, o cérebro, tudo isso dado para o sacerdote. O bucho, as entranhas e as miudezas dado para o sacerdote. O cereal, que é a cevada, o trigo, vinho, azeite e a lã da ovelha. Mas isso tem algum significado? Nenhuma palavra na Bíblia é à toa ou sem aplicação. Então quando Deus fala alguma coisa, Ele diz: olha, o sacerdote precisa usar tal roupa, assim, embaixo precisa ter romãs. Você precisa perguntar por quê? Nada é sem sentido nas Escrituras, nada. Então essa questão da espádua, que é o acém do boi, o acém, a paleta, a espádua, o bucho, o queixo, a cabeça. As ofertas eram proféticas e falavam das áreas de ação do sacerdócio. Meus irmãos, muitas vezes nós já ouvimos aqui
no culto e no estudo bíblico, que nós somos sacerdotes. E se você tem realmente uma vida com Jesus, você é um sacerdote. E isso agora precisa ser uma aplicação que entre no teu coração. Por que o sacerdote precisava lidar, ele precisava se relacionar com esse negócio? Ele não recebia isso pronto, ele precisava limpar a cabeça, limpar o bucho, limpar a espada. Por que ele precisava se relacionar com isso? Por que o sacerdote se alimentava disso? Isso aqui é profético e fala das áreas de ação do sacerdócio. Então, primeiro, como aquilo trabalharia no coração do sacerdote, trabalharia na vida dele, ele se relacionando com aquilo, e depois como ele deveria se relacionar com as pessoas, com aquelas pessoas que ele ia pastorear. A espádua falava da confiabilidade que o sacerdote precisava desenvolver com o povo. Lembra que a espádua não tem encaixe? É um músculo que segura tudo. Então, se nós olhamos para aquela situação, a primeira vez que eu vi um animal carneado, e o meu pai mostrou isso, olha, você já viu, filho, que aqui não tem osso? Não é possível. E ele mostrou para mim, aqui não tem osso de encaixe. Passou a faca e tirou a paleta. Então isso fala do quê? Confiabilidade. Nós, como sacerdotes, precisamos ser confiáveis. Se nós queremos trabalhar, evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém, nós precisamos ser confiáveis. É um relacionamento de confiança e confiabilidade. Não há nada que possa prender uma pessoa a um ministério, a não ser a confiança e a amizade que ela tem com o ministério. Não tem como prender alguém a essa igreja aqui. Você pode ir embora. Não tem como prender. É impossível. Você já parou para analisar que em qualquer lugar do mundo uma pessoa não pertence para um ministério, não pertence para uma igreja? Ela pode ir embora, ela não deve nada para a igreja. É a espádua. E o sacerdote precisava entender isso. Ninguém era obrigado a estar debaixo do pastoreio daquela pessoa. Ninguém era obrigado a ser pastoreado por aquele sacerdote. Ele precisava entender que as pessoas também eram como omoplata, espádua. Então precisava se desenvolver um pastoreio na confiança, na confiabilidade. Senão não funciona. O sacerdote precisa ser confiável. Não há como desenvolver ministério por obrigação, obrigando. O nosso irmão apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5, 2, 3 e 4, ele vai falando: olha, não pastoreiem por sorte da ganância, não obrigue as pessoas a fazer isso, não obrigue a fazer aquilo, ensina a palavra, porém, cada um faz se quer ou se não quer, mas se ganha isso na confiança. Segundo lugar, as queixadas. Você imagina, vamos nós imaginar, a felicidade do sacerdote, quando aumentava o sacrifício, significava mais cabeça, mais queixada. O que isso fala? As queixadas falavam sobre a forma de guiar o povo. Ensino, fala da boca, falando. Ele se relacionava com a queixada, porque ele também precisava usar a sua boca para falar, para ensinar. Um povo é guiado por meio do ensino. Uma ovelha é guiada por meio de ensino. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus fala o quê? Jesus ensinava. Jesus ensinava, e por meio do ensino as ovelhas seguem Jesus. As queixadas falava também sobre aguentar as conversas falaciosas da congregação de Israel, se relacionar com as queixadas das pessoas, como pessoas falam besteiras. Misericórdia. E tinha ali gente que era usada pelo diabo para espalhar todo mundo. É certo que Deus matou alguns, mas se relacionar com as queixadas das pessoas não é fácil. Por isso que é mais fácil alguém que não tem o chamado pastoral plantar uma lavoura,
enfrentar, agora tem a questão do governo, falta de crédito rural, enfrentar isso, do que pastorear uma igreja. Porque é necessário se relacionar com a congregação, com as pessoas, com essa falácia, com a conversa à toa. Meu favor, e Satanás faz às vezes um aregaço no meio de uma igreja, por meio de conversaiada. As queixadas falavam sobre comunicação. O sacerdote precisava conhecer a linguagem do povo. Martinho Lutero, o reformador, ele tinha uma frase em alemão que ele dizia: é necessário olhar para dentro da boca do povo. Por quê? Para saber como eles falam, como eles se comunicam. Olhar na boca do povo para saber como aquelas pessoas compreenderiam a palavra, como se comunicar com esse povo. Tudo isso significa as queixadas. E o bucho? Eles teriam que se relacionar com o bucho. Para que serve o bucho? Pelo bucho passa o quê? Toda a questão da comida, que é feita de digestão, passa pelo bucho, pelas entranhas. O bucho é entranhas. O sacerdote precisava lidar com as entranhas de um povo. Meus irmãos, o pastor, pregador de púlpito, que não é pastor de igreja, que ele prega um final de semana aqui, outro final de semana lá, outro final de semana lá, ele não conhece as entranhas de um povo. Ele não conhece o bucho de um povo. O que é conhecer as entranhas de um povo? É estar ali, se ambientar, lidar com um ambiente onde o nu e o cru se desenrolam. Isso é o bucho do povo. É o pastor às vezes meia-noite ser chamado porque estourou uma bomba na casa de alguém. Isso é o bucho. Essas são as entranhas de uma igreja. Isso acontece? Claro que acontece. Com gente normal isso acontece. Não acontece com os perfeitos. Aí Jesus falou que os sãos não precisam de médico. Gente perfeita não precisa nem de pastor. Mas pessoas normais, crentes normais, precisam o quê? Às vezes mostrar a buchada, mostrar as entranhas, e dizer que eu errei, tenho pecado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E às vezes o pastor olha para aquela pessoa que sempre aparentava ser perfeitinha, certinha, e ele olha para aquela situação, é o nu e o cru se desenrolando. Essas são as entranhas do povo. Quando o sacerdote mexia com aquele bucho, limpando ele não estava apenas limpando um bucho, profeticamente ele estava lidando, entendendo como lidar com o povo. Você entendeu isso? Então falava de compaixão. Entranhas fala de compaixão. Alguém que quando pensa no pecado de alguém, e aquilo não dá uma mexida nas entranhas, ele não pode ser pastor. Olhar para o pecado, olhar para aquela situação, e às vezes o pastor comenta em casa com a esposa aquela situação, e não dá uma mexida nas entranhas, não pode pastorear. Entranhas fala de compaixão, assim, de entender a situação, de colocar o coração ali, às vezes colocar entranha com entranha, dizer misericórdia, Deus, é compaixão, ter compaixão. Então quando nós saímos dessa parte aqui que contém sangue, as queixadas, a espada, o bucho, vamos deixar isso para lá, mas tudo isso é necessário ser relacionado. Meus irmãos, quem aqui está no ministério de aconselhamento precisa aprender isso aqui, a se relacionar, ser confiável, aprender a relacionar com a falácia das pessoas, aprender a desenvolver a sabedoria de como falar com as pessoas e lidar com as entranhas das pessoas, que é o que? Os problemas familiares, problemas geracionais, dificuldades, dissimulações, são as entranhas de um povo. Mas no verso 4, dá-lhes as primícias do teu cereal. Aqui nós temos mais 4 coisas: cereal, vinho, azeite e lã. O cereal fala do que? Administrar com honestidade. O cereal vinha para o templo, não precisava ser limpo nada, estava pronto
fala sobre administrar com honestidade aquilo que já funciona bem. Então o profeta, o sacerdote, o levita precisa administrar com honestidade aquilo que já está pronto, aquilo que já funciona bem. Cereal fala do quê? De farinha. Farinha fala do quê? Pão. Pão fala do quê? De Cristo. Cristo fala do quê? Mesa, comunhão, cura, salvação. Tinha que ter cereal. O cereal era pego para fazer os 12 pães da mesa da proposição. Depois o cereal era tomado no templo de Salomão para fazer os pães, para levar ao Santo dos Santos, e ali passava um ano aquele pão no lugar atemporal. Cereais, trigo, cevada e diversos grãos. Vinho. O sacerdote se relacionava com cereais, com esse vinho, porque ele levava isso para casa, ele comia, ele botava na mesa, toda a família se alimentava disso aqui. O vinho fala do quê? De alegria. Quando a Bíblia fala de vinho, não está autorizando a bebedice da bebida alcoólica. Nós entendemos isso, são figuras. A Bíblia fala de vinho aqui. Vinho fala sobre alegria. No casamento de Caná, lá no começo do Evangelho de João, acabou o vinho, acabou o quê? Alegria. A mãe de Jesus olha para aquela situação e diz: vai acontecer um escândalo, vergonha, porque aconteceu que acabou a alegria desse casamento. Como é que vai continuar sem alegria? Vinho fala de alegria, vinho fala de carisma. O sacerdócio exige carisma. O sacerdócio exige lidar com os queixais, as queixadas, lidar com o bucho. É necessário, tem que lidar com essa situação. Mas também é necessário lidar com o vinho, ter carisma para muitas coisas. A palavra graça no grego é charismata, que é carisma, graça, leveza, e o vinho fala do Espírito Santo. Jesus montou a ceia com os discípulos, ele tomou o vinho e ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando ele pega o pão, que é o fruto do cereal aqui no texto, ele fala: esse é o meu corpo, o corpo da nova aliança para perdão de pecados. E o vinho também fala do Espírito Santo. O Espírito consola, o Espírito Santo cura, e o vinho era antisséptico nesse período. O vinho era usado para curar feridas, o vinho era usado para várias coisas. Então a Bíblia não se relaciona aqui com bebedice, relaciona-se com vinho, com alegria, com carisma, com graça, com leveza. O sacerdote também recebia, vamos ler o 4 de novo: dá, aliás, as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite. Azeite fala do quê? Unção. Isso nós sabemos de cor. Fala de unção, ser ungido. Azeite fala de cura. Azeite fala de limpeza. O povo judaico, o povo hebreu, pegava vinho e limpava a ferida, e também passava azeite. Azeite é limpeza. Azeite fala de autoridade. Autoridade. Salmo 133 fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e fala sobre como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e vai falando sobre o milagre, vai falando sobre a autoridade. Barba é significado de autoridade. Então o óleo que desce sobre a barba, autoridade. Esse sacerdote teria que ter autoridade, porque um sacerdote sem autoridade, ele vira palhaço no meio do povo. Ele tem que ter autoridade. Azeite fala de autoridade, fala de pureza, fala de purificação, porque azeite jamais vai se misturar com qualquer outra coisa, nem com água. Ele fica puro sempre. Ele é algo que é santo, purificado. E azeite fala de cobertura espiritual. Quem na sua casa precisa ser a principal cobertura espiritual? Você, homem. Você, marido. Numa igreja, quem é a principal autoridade e cobertura espiritual? O sacerdote.
O sacerdote que é o guia, ele que mostra o caminho, ele diz: olha, entra por aqui, eu estou indo por aqui. Ele é a cobertura espiritual de tudo. Então azeite fala de unção, cobertura espiritual, autoridade, pureza e cura. Azeite. No final do verso 4, depois da palavra azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, de lã. Lã fala do que? Vestimentas. Se fiava a lã, se limpava a lã, e depois se tecia e se fazia vestimentas sacerdotais. O sacerdote precisava se vestir da matéria-prima proveniente da ovelha. Perceba que quem alimentava o sacerdote não era o povo, era Deus. Tudo isso que as pessoas traziam aqui era de quem? Era de Deus. As primícias pertencem a quem? Para Deus. O dízimo é de quem? De Deus. Vamos abrir um parênteses aqui. Jamais um ser humano comeu do dízimo. Jamais. O dízimo é de Deus. E Deus é justo. Jamais alguém colocou a mão ou a boca no dízimo. Jamais. Nunca. O ímpio também é dizimista. A diferença entre o crente e o ímpio é que o crente devolve no altar. Ele entende, é de Deus, vou devolver do Senhor. O ímpio, ele devolve na mecânica, na farmácia, no hospital, no jogo do tigrinho, ele cai num golpe, e assim ele vai devolvendo o dízimo para Deus. O crente, o cristão, ele fica ok com Deus, porque ele devolve. Ele diz: olha, Deus, não te devo nada. Mas o ímpio continua em dívida. Então o dízimo é de quem? É de Deus. E os sacerdotes eram alimentados por quem? Por Deus. Deus alimentava eles. O Salmo 78 fala sobre o pão dos anjos, que Deus dava o pão dos anjos quando eles estavam no deserto. Agora, quando eles estavam na terra de Canaã, eles devolviam das bênçãos que Deus tinha dado. E os sacerdotes representavam Deus pegando e administrando as coisas. Mas o sacerdote também tinha que representar Deus. As pessoas precisavam olhar para ele e dizer: vejo Deus nesse cara, vejo Deus falando, vejo Deus me administrando, vejo Deus me corrigindo, vejo Deus me guiando, vejo a graça de Deus na vida desse cara. Olha a família desse cara, eu vejo a graça de Deus na vida desse sacerdote. Então a última bênção aqui, o último elemento é lã, que fala da vestimenta, matéria-prima proveniente da ovelha. A Bíblia toda é preenchida com figuras de vestimenta. Quando Adão e Eva se sentiram nus, eles costuraram para si com folhas de figueiras, representando a própria religião. Deus trancou tudo e falou assim: não é do seu jeito, é do meu. E Deus fez vestimentas para Adão e para Eva. No final do Apocalipse, lá no capítulo 22, fala: quem vai entrar na vida eterna com Deus? Aqueles que lavaram as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro. Então, tudo isso tem figuras. Por isso que Jesus foi crucificado nu, e as suas vestes foram ali colocadas sortes por cima, as vestes de Jesus. Vestes também fala de limpeza, fala de cobertura. O apóstolo Paulo fala: despojando de vós a veste velha e tomando uma veste nova. Vestimenta, autoridade, cobertura sacerdotal da lã. Mas essa lã, para fazer a vestimenta, ela vinha das ovelhas e vinha de cordeiro. Era primícia. Primícia é primícia, para Deus é primícia e não se discute isso. Então ovelhas, quando a lã vinha da ovelha, falava sobre igreja. Quem devolvia a lã? A igreja. Falava sobre ter autoridade reconhecida pela comunidade pastoreada. Devolvia a lã. A ovelha também, ou o cordeiro, também dava lã. E quando a lã vinha do cordeiro, isso representava que o cordeiro fala de ter autoridade reconhecida por Jesus.
Lã vinda de ovelha significa autoridade reconhecida pela comunidade. Lã vinda do cordeiro representa a autoridade reconhecida vinda de Jesus. Nós precisamos ser sacerdotes. No culto passado, a minha reflexão era sobre governo, e a pergunta era: que governo que eu sou? Mas hoje a nossa pergunta é muito clara: que sacerdote que eu sou? Como que eu administro a questão sacerdotal? Os pais que têm filhos, que sacerdotes vocês pais são? Que sacerdote nós somos? Será que nós nos relacionamos bem com esses 7 itens aqui? Nós precisamos nos relacionar bem com essa questão das entranhas de um povo, sobre a forma de falar de um povo, sobre a forma de pensar de um povo, a espádua, que é a mão direita. Como que nós nos relacionamos com aquilo que as pessoas entendem que dá autoridade? Que sacerdote nós somos? Nós precisamos melhorar, o que nós precisamos corrigir? E há muitas coisas que nós precisamos trazer para cima da nossa vida, para Jesus santificar na nossa vida. Colocar o vinho da alegria. Às vezes a nossa vida anda meio triste. Colocar a cura do óleo do Espírito Santo para ungir a nossa vida, para que a gente tenha forças de santidade para continuar batalhando, lutando naquilo que é correto. Deus tem um ministério para cada um de nós, e esse ministério em Jesus precisa ser santificado e alimentado por meio desses 7 itens aqui. Em nome de Jesus eu digo amém. 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 E você precisa ser uma pessoa que se deixa pastorear. Uma das coisas mais profundas que você e eu podemos fazer é nos deixar pastorear. Lembre-se, bodes não se deixam pastorear, e cobras não se importam com pastoreio. Você já viu uma congregação, um grupo de serpentes se reunir? Não, a serpente é solitária. Deus não nos chamou para sermos bodes e nem serpentes, mas Jesus nos chamou, e Ele espera que nós sejamos ovelhas. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pela clareza que essa Tua palavra trouxe sobre a nossa vida. Senhor meu Pai, eu desejo que essa palavra frutifique no nosso coração. Senhor nosso Deus, que traga a Tua graça, que traga a misericórdia, que traga a presença. Nós precisamos da Tua presença sobre a nossa vida, Pai. Eu preciso, Senhor, da Tua presença na minha vida, na minha casa. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua presença com unção dobrada na nossa história. E nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Senhor, clamando que o sangue do Teu Filho Jesus continue nos regenerando, nos fortalecendo, nos levantando e nos guiando os nossos passos. Assim nós oramos, Senhor Deus, clamando que a misericórdia do Senhor nos alcance, que a Tua paciência continue sustentando os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.